Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento, né, à série de estudo bíblico para adventista. Bom, se você ainda não conhece o meu canal, aí no meu canal tem uma playlist, tá certo? Onde eu tenho duas pastas que parecem ser a mesma coisa, mas não são, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma pasta onde tem lá Estudo Bíblico Adventista. O que é o Estudo Bíblico Adventista? Qual é o conteúdo? O conteúdo é que ali tem as 28 doutrinas da Igreja Adventista e eu faço um comentário a respeito dessas doutrinas para saber se tudo que eles ensinam como tendo base única e exclusivamente da Bíblia, eu demonstro que nem tudo é como eles dizem, tá certo? Essa é essa a pasta. E agora eu tenho a pasta Estudo Bíblico para Adventista. Essa pasta, ela traz ali o conteúdo para as pessoas que já são adventistas, já tiveram o estudo bíblico, já se tornaram hall de membros, né, da Igreja Adventista. Alguns temas eu trago, em particular aqui nesta série eu estou trazendo sobre o sábado, tá certo? E outras visões também, tá? Então vamos lá, temos duas pastas dentro da playlist. Uma, Estudo Bíblico Adventista, e essa aqui que eu estou fazendo com vocês, Estudo Bíblico para Adventista. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém, tá certo? É somente a minha visão, a minha maneira de enxergar o sistema religioso depois de 20 anos de adventismo e 18 como líder. É só isso e nada mais, tá certo? Também peço a vocês que dê o like, compartilhe o vídeo, comente, veja se você está inscrito no canal, vê se o sininho está acionado. Por quê? Porque isso vai ajudar bastante quando uma pessoa fizer uma busca na plataforma, a plataforma sugeriu o nosso vídeo. Porque eles vão pensar, poxa, esse vídeo tem bastante like, então ele parece ser interessante. Esse vídeo tem bastante comentário, parece ser interessante. Esse vídeo tem bastante compartilhamento, parece ser interessante. Então, com esse espectro virtual, o vídeo poderá ser oferecido para outras pessoas. Tá certo? Muito bem. No vídeo anterior, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vimos que Jesus Cristo tomou o código escrito em seus regulamentos e removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. Vimos que as coisas que foram pregadas na cruz incluíam leis dietéticas, sábados anuais, que são os dias de festa, né? Os sábados mensais, referente às luas novas, e o sábado semanal, o sabaton, aquilo que nós vimos no vídeo anterior. Agora, para quem Cristo cravou toda a lei mosaica na cruz? Para mim? Para você? Bom, claro que não, né? Você que acompanha o canal já sabe disso. Para quem então? Para o hebreu, pois a lei mosaica foi e é e sempre será somente para eles e ninguém mais. Quando um hebreu decide ser um seguidor de Cristo, então a lei de Moisés, a qual ele era seguidor, desaparece na cruz, é removida na cruz, entende? Nós vimos também que tanto os sacrifícios de animais como os sábados eram meras sombras, mas a realidade se encontra em Jesus Cristo. Agora, gostaria de continuar a explorar o conceito bíblico de Jesus Cristo como o cumprimento da sombra do sábado. Examinaremos dois capítulos chaves em Hebreus
que apresentam Jesus como o verdadeiro descanso de sábado. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que estavam sendo perseguidos por seus compatriotas por causa de uma crença em Jesus como o Messias. Estes hebreus, os seguidores da doutrina de Cristo, foram tentados a voltar às suas raízes e práticas mosaicas. O autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, escreve para exortá-los a permanecerem no caminho e para lembrá-los de como Jesus é superior a todas as sombras da antiga aliança. O escritor, metodicamente, passa por quase todas as grandes sombras da antiga aliança e explica como Jesus realizou-as e superou-as. Nos capítulos 3 e 4, o escritor aborda a sombra do sábado e mostra como Cristo a cumpriu. Hebreus capítulo 3, dos versos de 1 a 6, diz alguma coisa. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim. Vamos ver lá. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Vamos lá. Continuando. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Perceba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o apóstolo Paulo faz menção de Moisés ter sido fiel à casa de Deus. O que Moisés estava querendo dizer? Estava querendo dizer que ele foi fiel ao templo? Não, à nação. E veja que no verso 6 está dizendo que esta casa, somos nós. Nós somos o templo de Deus. Não vamos deixar de perceber o que o autor de Hebreus, no caso o apóstolo Paulo, está fortemente implicando aqui, tá? Moisés é o representante da lei mosaica da antiga aliança inteira. O apóstolo Paulo está dizendo que Moisés era apenas um servo, mas Jesus é o filho. Jesus é melhor do que Moisés. Jesus não está num plano de igualdade com a lei mosaica, mas transcende a lei mosaica lá do antigo concerto. Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 11, também nos dizem alguma coisa. Vamos ler? E diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Mesmo depois de Deus ter conduzido os filhos de Israel para fora do Egito, eles ainda não haviam entrado em seu descanso. Apesar de terem guardado os sábados do dia, lá do sétimo dia, durante 40 anos, enquanto eles vagavam pelo deserto. Mesmo assim, eles ainda não haviam entrado no verdadeiro descanso
de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus está chamando para seu verdadeiro descanso e Ele os está chamando quando? Hoje. Não sábado, não domingo, não segunda-feira, mas hoje, meu irmão. Vimos o primeiro uso de hoje no versículo 7, mas vamos vê-lo várias vezes, mas ao longo da passagem, tá certo? Hebreus capítulo 3, dos versos 12 a 19, também nos dizem alguma coisa. Vamos dar uma olhada? E diz assim, vamos lá. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje, vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Nos versículos 13 a 15, vemos novamente o foco sobre entrar no descanso de Deus hoje. Não foi a falha em guardar um certo dia que fez com que os filhos de Israel não entrassem no descanso de Deus. Não, eles estavam guardando os sábados semanais. Foi a incredulidade que os manteve fora do verdadeiro descanso de Deus. Hebreus capítulo 4, dos versos de 1 a 5, também nos lembra alguma coisa. Vamos lá? Vamos ver o que diz lá. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vemos que ainda há uma promessa de entrar no descanso de Deus, mas entramos somente através da fé. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho do Cristo. O sábado era apenas uma sombra física do descanso espiritual que seria dada pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo, o perfeito descanso espiritual que Adão e Eva perderam quando pecaram foi agora restaurado. Adão e Eva teriam permanecido no descanso de Deus se não tivessem pecado. Os filhos de Israel poderiam ter entrado naquele descanso se tivessem acreditado. Os israelitas receberam um símbolo cerimonial desse descanso, mas eles não conseguiram compreender para quem
aquele símbolo, apontava. Você e eu estamos sendo chamados para esse descanso hoje, através da fé em Jesus Cristo. Não estamos sendo chamados para uma sombra, mas para uma realidade. Estamos sendo convidados a retornar para o descanso espiritual do Éden. Hebreus capítulo 4, dos versos 6 e 7, também nos apresenta alguma reflexão. Vamos ver o que diz lá. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vamos observar mais uma vez que este descanso não é um determinado dia da semana. Não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, não é a quinta, a sexta ou sábado. É hoje, é agora, todos os dias. Hebreus capítulo 4, dos versos 8 a 11, também nos dá alguma mensagem sobre isso. Vamos dar uma lida? Vamos ver o que se diz lá? E diz assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Mesmo depois, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mesmo depois da entrada dos filhos de Israel na terra prometida, sob a liderança de Josué, eles ainda continuavam fora do verdadeiro descanso de Deus. A terra prometida, assim como o sábado, era apenas uma sombra do descanso que Deus queria restaurar às pessoas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, há ainda um descanso para nós entrarmos, mas não é um pedaço de terra ou um determinado dia da semana. É o descanso espiritual que foi perdido no Éden e restaurado somente pela fé em Cristo. No versículo 9, o escritor, o apóstolo Paulo, cunhou uma nova palavra grega para descrever este descanso, que é sabatismos. Sabatismos significa um descanso tipo sabático. Observe que o escritor não usa a palavra grega para o dia de semana semanal, sabaton, que nós vimos no vídeo anterior. Ao contrário, ele se refere a um descanso tipo sabático. Não estamos sendo convidados a entrar no dia de sábado semanal, o sabaton, mas no descanso eterno de Deus, sabatismos. Não estamos sendo convidados a descansar durante um dia da semana, mas para descansar eternamente em Cristo e na sua obra consumada. É-nos dito no versículo 10 que a única maneira de entrarmos no verdadeiro descanso de Deus é que devemos primeiro descansar de nossas próprias obras. Se continuarmos tentando entrar no descanso de Deus através de nossas obras, então estaremos sendo tão desobedientes e sem fé quanto os israelitas a qual o apóstolo Paulo está advertindo. Assim como os hebreus, para quem esta carta foi escrita, não podemos voltar para a antiga aliança, que era um pacto de obras. Devemos descansar por meio da fé na obra consumada de Jesus. Hebreus capítulo 4, dos versos 12 a 16, nos diz alguma coisa. Vamos ler? Fala assim. Vamos lá. Pois
A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ele é o cumprimento de todas as sombras da antiga aliança. Ele é melhor do que todas as sombras e transcende todas elas. Nele podemos ter confiança para aproximarmos-nos do trono de Deus e entrar em sua presença. Tudo na antiga aliança apontava para Cristo. Tudo na antiga aliança, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, foi cumprido nele, até mesmo o dia de sábado. Então, se o sábado era apenas uma sombra que é agora cumprida em Cristo, será verdade que um dia da semana é o selo de Deus nos crentes ali da nova aliança? Muitos guardadores de sábado aprenderam este conceito e cresceram acreditando nisto sem questionar. Qual? O quê? Que o sábado é o selo de Deus. Mas o que a Escritura realmente diz sobre esse assunto? Vamos explorar melhor, muito melhor, isso. Agora? Não, meu irmão. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre o selo de Deus. Tá certo? Então, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá, meu irmão.